Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Era Propósito e hoje vamos falar sobre o assunto-chave aqui do canal, né? Enquanto eu coloco o meu cafezinho aqui que não pode faltar, hoje a gente vai ter uma conversa sobre propósito. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você está procurando o teu direcionamento, né, para a vida, para mudar completamente a forma como você enxerga os seus dias, já se inscreva no canal, já ative as notificações. Eu tenho trazido vídeos novos segunda, quarta e sextas, então já ativa a notificação e me acompanha nessa jornada de viver uma vida com mais propósito, com mais intencionalidade todos os dias. E aí a gente vai começar então com uma pergunta que eu amo fazer. Deixa eu dar só um golinho no meu café. Por que você acorda todos os dias? E eu não tô falando aqui de rotina, nem de acordar porque o despertador toca. Eu tô falando de algo muito mais profundo, né? Algo que realmente dá sentido à tua vida. É o que guia as tuas escolhas. O que mostra se você está vivendo no automático ou se você está de fato no caminho certo. E eu já quero dizer que muitas pessoas confundem propósito com meta. Mas propósito não é algo que você alcança e risca da tua lista. Ele é sobre direção, ele é sobre bússola. Então, é aquilo que, independentemente do que esteja acontecendo do lado de fora, você continua tendo um norte para seguir. E hoje eu quero compartilhar com você algumas verdades, né, quero compartilhar com você algumas coisas importantes, alguns pontos relevantes sobre propósito que eu aprendi no livro do Richard Leider, que eu já falei, né, que por mais de décadas, por muitas décadas, melhor dizendo, estudou, se dedicou a entender sobre o propósito de vida. E eu espero de verdade que possa trazer clareza para o teu caminho também, assim como tem trazido para mim todos os dias. Você vai entender que propósito não é algo que se cria, que se inventa, mas é algo que você reconhece, que você encontra, tá? Então a gente vai começar falando o seguinte, para começar bem do começo. Propósito e meta não são a mesma coisa, tá? São coisas bem diferentes. Por quê? A meta, ela tem começo, meio e fim. É como eu falei, você faz uma lista de metas e você, ao alcançá-las, você vai e risca da lista e acabou. Por exemplo, comprar uma casa, terminar um curso, bater uma meta no trabalho, perder X quilos. Propósito, ele é diferente. Ele não acaba. Então, é como você caminhar sempre em direção ao oeste. Digamos que o propósito da tua vida é o oeste. Combinado? Então, você nunca chega, mas sempre vai saber em que direção seguir. Eu vou dar um exemplo para tentar melhorar essa explicação. Digamos que você está numa floresta muito densa, que é a tua vida. Você tem várias opções para seguir. O propósito é o que te direciona para é o que te impulsiona a uma direção. Então, digamos que é o oeste, então você sempre vai seguir no oeste, só que ele nunca chega, concorda? Só que você sempre sabe para onde ir. Isso é o propósito. E por que isso de fato importa, Thaís? Por que você fala tanto de propósito? Porque viver sem ele é como se você estivesse num navio em alto mar e você não tivesse o leme. Então, qualquer vento que bata vai te arrastando de um lado para o outro. E com propósito, você tem um critério. Você sabe o que você pode dizer sim e o que você necessariamente precisa dizer não. E é justamente por isso que a gente precisa falar de como descobrir esse propósito. Como eu reconheço esse propósito? Como eu entendo qual é a direção da minha vida? E como eu falei, né? Além de muita gente achar que propósito é uma meta, o que não é, né? Que a gente já disse aqui a diferença, muitas pessoas também acham que propósito precisa ser criado.
E a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. A verdade é, como eu falei, o propósito ele vai se reconhecendo. Você reconhece, você vai descobrindo ele, você não cria. Ah, hoje eu vou criar um propósito. Não é assim que funciona. Então, o propósito ele já existe dentro de você e ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser visto. O que acontece é que normalmente ele aparece em momentos de alguma crise. Então, quando você quando você quebra o automático, quando você é forçado a olhar para dentro diante de uma circunstância difícil, por exemplo, você descobre, você começa a olhar para esse propósito. Só que você não precisa esperar esse problema acontecer. Você não precisa descobrir o teu propósito em meio ao caos, em meio a um problema. Existe uma maneira muito mais fácil de fazer isso. E é isso que eu quero compartilhar com você. Você pode fazer isso com reflexão e as perguntas certas. Com elas, você já começa a trazer clareza sobre essa bússola da tua vida. Então, vamos lá. Vamos agora para as 4 chaves, né, que eu encontrei, que eu tenho encontrado nos conteúdos do Lider e que eu vou compartilhar com você para que você também consiga encontrar o teu propósito. Tá bom? Então, vamos lá. Esse livro, em específico, ele aborda 4 perguntas. Na verdade, não só nesse livro, né? Na maioria dos conteúdos que eu tenho estudado do Richard, ele fala muito sobre isso. E é algo que eu tenho usado como um norte para que eu sempre esteja alinhada com o meu propósito. E é o que você vai poder fazer a partir de hoje. Ele traz 4 perguntas que vão te ajudar justamente nesse processo. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: quais são os seus talentos? O que você faz de forma natural? Então, naturalmente bem. O que você faz sem precisar de esforço, entende? Então, talvez seja organizar, ouvir, criar, ensinar, pintar, acolher. O que você faz naturalmente bem? Pensa no que as pessoas sempre pedem a tua ajuda. O que elas te procuram? Por qual motivo elas procuram você? Pensa sobre isso. A segunda é: o que te move de verdade? Qual é a tua paixão? O que você faria mesmo se você não ganhasse absolutamente nada em troca para isso? Qual problema você enxerga no mundo que você sente uma vontade latente de resolver? A terceira pergunta é: em que ambientes você sente que cresce, que você floresce, que você evolui? Porque não adianta você saber os seus talentos, você entender as suas paixões, se você está no ambiente errado, se você está no lugar errado. Então, eu quero que você entenda o ambiente como uma terra fértil, e realmente é. Não só para o propósito, mas para tudo na nossa vida. Então, vamos lá. Tem gente que precisa de ambiente mais silencioso. Tem gente que precisa de um ambiente mais agitado, mais movimentado. Outros precisam ter contato com a natureza. Eu, por exemplo, quando eu estou em meio à natureza, quando eu estou em contato com ela, eu me sinto infinitamente mais criativa, mais inspirada. Eu sinto uma paz que eu não consigo nem explicar aqui, mas existem pessoas que não gostam, que já não se sentem tão bem, né? Então, a gente precisa entender qual é o ambiente que nos faz bem, qual é o ambiente que nos impulsiona a florescer. Então, pensa sobre isso. Qual é a visão, qual é a sua visão de futuro? Então, quando você junta talentos, paixões e o ambiente fértil, certo, como que você se imagina vivendo daqui a alguns anos? Qual é o cenário que você consegue imaginar e faz o teu coração bater mais forte, que faz os teus olhos brilharem? Quando você entende consegue responder essas 4 perguntas, você começa a perceber, você começa a entender que existe um fio condutor da tua vida. E é justamente esse fio que, digamos que é o contorno do teu propósito. Então, a partir daí,
você vai escrever uma frase muito simples. Não precisa ser uma frase bonita, complexa, rebuscada. Ela só precisa ser verdadeira. Então você precisa olhar para essa frase e dizer o seguinte: é exatamente isso que eu sou. Essa é a minha essência. Eu vou te dar um exemplo. Você vai escrever o seguinte. Pode até anotar aí no papelzinho. Meu propósito é usar. Aí você coloca assim entre parênteses, meus talentos. Aí fora, para, de novo dentro dos parênteses, impacto que eu quero usar em, entre parênteses, ambiente que me fortalece. Essa é uma formulazinha. Você só vai acrescentando, então, os teus talentos, o impacto que você quer causar e o ambiente que te fortalece. Agora, vou dizer uma frase aqui mais na prática, tá? Para você entender de fato. Um exemplo. Meu propósito é usar a minha capacidade de ouvir e minha clareza de expressão para ajudar pessoas a descobrirem a sua essência em espaços de conversa e aprendizado, por exemplo. Deu para entender? Se não deu, volta essa parte para você fazer a sua frase, tá? Não saia desse vídeo sem antes escrever a tua frase de propósito. Combinado? Então, você consegue perceber como é algo direto? E é importante você lembrar que essa frase, ela não é fixa, tá? Ela pode evoluir com o tempo. O propósito, gente, não é estático. Da mesma forma que você evolui, que você cresce, o propósito também evolui. Uma fase da sua vida, você pode ter um propósito, mas depois da outra fase da vida, esse propósito ele pode ter alterações. Ele continua sendo o norte principal da tua vida. Mas dependendo da fase da sua vida, da tua maturidade, esse propósito ele pode ir ficando mais robusto. Entende? Ele vai ganhando nitidez conforme você vive e vai ajustando a tua rota, tá? E aí vem a pergunta prática: como você usa isso na vida real? Então vamos lá. Primeiro, você precisa entender que propósito ele não é só uma inspiração, uma frase motivacional que você coloca ali no Instagram, né? Ele é um filtro para a tua vida. Na prática, significa que você sempre vai se perguntar, diante das possibilidades, né? Das oportunidades que surgirem. Desculpa. Isso expressa meus talentos? Isso conecta com o que me move? Isso está de acordo com o ambiente que eu sinto que me fortalece? Isso me aproxima da visão que eu tenho? Se a resposta for não para quase tudo isso, então você já sabe que não vale a pena. E só você usar esse filtro já reduz muito o peso da vida. Porque você vai parar de gastar energia com coisas que não estão alinhadas com quem você é. Não tem nada a ver com você. E se você quiser aplicar já isso, dá para começar de forma bem simples. Então vamos lá para um exercício prático, de novo. Usa esse papelzinho, espero que você esteja com o papel na mão. E você vai fazer o seguinte: eu vou dar aqui as opções, os exercícios. Você vai pausar o vídeo quando me escutar, vai fazer o que eu pedi, depois você volta no vídeo e continua. Você vai sair desse vídeo sabendo qual é o teu propósito, tá bom? Ou pelo menos tendo uma noção, uma clareza mais ou menos desse caminho. Então vamos lá. Número 1. Escreva 3 talentos seus. Pausa o vídeo, escreve, depois você volta. Agora que você já escreveu, você vai anotar 3 paixões. Depois, lista 3 ambientes onde você sente que você é impulsionada, que você floresce. 4. Junta tudo em uma única frase. Meu propósito é usar isso para aquilo em esse ambiente. Depois que você tiver mais ou menos um esboço aí dessa frase, você vai escolher um pequeno experimento de uma semana que expresse essa frase no teu cotidiano. Algo bem simples, mas que seja real, palpável, prático. E aí, no fim, né, dessa experiência, você vai anotar... Você pode fazer de segunda a sexta, e no sábado e no domingo, você para refletir sobre como você sentiu fazendo isso. O que você aprendeu? O que você já pode ajustar na tua vida?
E é justamente nesse tipo de prática que o propósito ele deixa de ser uma ideia abstrata, uma ideia muito bonita, mas só fica ali no abstrato e vira algo prático e vira uma vida verdadeira, vivida, tá? Agora, um ponto importante aqui: existem algumas armadilhas que podem te atrapalhar. E eu já vou te deixar ciente delas para que você consiga escapar delas, tá bom? Primeira armadilha é a pessoa confundir propósito com um cargo específico. Lembre-se que o teu propósito, ele pode se expressar em muitos trabalhos diferentes. Não é o cargo, tá? É muito mais do que isso. Uma outra armadilha é esperar certeza absoluta. Propósito, já disse isso em outros vídeos aqui, eu sempre repito. O propósito ele se revela enquanto você se movimenta, enquanto você caminha, e não antes de você caminhar. Então você precisa dar passos em direção a ele. Outra armadilha é achar que você precisa fazer algo muito grandioso. Muitas vezes é no simples, é no ouvir, é no acolher, é no ensinar, é no criar, é no cuidar. Então não precisa ser algo grandioso. Claro que pode ser algo grandioso, mas não necessariamente, ok? Outra coisa, outra armadilha muito perigosa que é tentar descobrir o teu propósito sozinho. Aqui, com as dicas que eu te dei, você já vai ter uma noção muito boa do teu propósito. Mas é importante você não ter essa jornada sozinho. Então, o que é importante aqui? Tenha uma pessoa de confiança para você compartilhar e até ouvir dela, por exemplo. Você pode perguntar para ela: o que você vê em mim? Quais são os talentos que você enxerga em mim? Né? Quais são... o que você enxerga em mim que eu ainda não enxerguei? Por exemplo, o que você acha que eu faço com facilidade? O que você normalmente me procura quando você pensa em quê que você lembra de mim? Sabe? Umas perguntas que a outra pessoa vai conseguir te dar uma clareza maior. Porque às vezes a gente sozinho fica mais difícil mesmo. Mas se tem uma pessoa de confiança que tá sempre com você, ela talvez responda isso com mais facilidade, tá bom? E outra coisa aqui, eu criei a mentoria Código do Propósito justamente para isso. Porque ter alguém ao seu lado nesse processo realmente faz diferença. E aí, muitas vezes, é nessa troca, nesse diálogo, que o propósito começa a ganhar forma de verdade. Então, você pode contar comigo nessa jornada. Aqui no primeiro link tem o link para você falar comigo no WhatsApp e eu te explico como funciona a mentoria Código do Propósito, caso você queira construir essa tua jornada de uma vida com mais propósito, mais intencionalidade, comigo segurando a tua mão, te guiando com ferramentas reais para você viver o teu propósito todos os dias, tá bom? Agora vamos lá. Uma outra, para finalizar, né? Tem mais uma coisinha que eu queria compartilhar com você. Como eu falei, é comum descobrir o propósito quando tudo tá dando errado, digamos assim, né? Quando os papéis, os cargos, os projetos mudam. Porque você começa a entender que o que sobra disso tudo, independentemente das circunstâncias e dos problemas que estão acontecendo do lado de fora, o que realmente sobra é a tua essência. E é isso que o propósito é. É isso que eu queria que você entendesse antes de sair desse vídeo. O propósito é justamente essa essência, é quem você é de verdade. E isso vai permanecer pro resto da tua vida, para sempre. Então, escrever e revisar o seu propósito é como se você estivesse atualizando a bússola da tua vida. Então, você acorda todos os dias sabendo por que você está acordando, por que você está levantando da cama. Você tem uma direção, você tem um norte. Por mais que o externo desabe, você vai continuar firme, você vai continuar tendo uma direção. Por isso eu bato na tecla de descubra o propósito da tua vida, reconheça, enxergue ele. E eu sei que muitas vezes é difícil, por isso eu tô te dando aqui no canal algumas formas, algumas ferramentas de você fazer isso, para você fazer isso. Mais uma vez eu vou reforçar, propósito não é algo que você inventa. Então é algo que você descobre, é algo que você reconhece, já está dentro de você. E quando você começa a viver a partir dele, as escolhas vão ficando mais fáceis, mais claras, o peso da vida vai diminuir, não tem como não diminuir. E a vida ganha sentido, que não depende das circunstâncias, porque até nos momentos de sofrimento, nos momentos de dores, você vai
entender o porquê, você vai compreender que através daquilo também tem um sentido, também faz parte do propósito, tá? Agora, reflita sobre essas perguntas. Não deixe só na teoria aqui. Coloca na prática de verdade. Eu já mostrei para você alguns exercícios que você pode fazer. E claro, depois, se você quiser voltar aqui nos comentários para me dizer como foi essa experiência, vai ser um prazer enorme saber que eu consegui te ajudar de alguma maneira, tá bom? Claro que se você quiser se aprofundar ainda mais nesses assuntos, né? Se você quiser realmente caminhar nessa jornada, nessa direção de viver uma vida com sentido mesmo, eu vou deixar aqui a playlist Despertar para você maratonar os vídeos. E aí vai ser o próximo passo dessa tua caminhada, dessa tua jornada, tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.